capítulo número 5 do livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia. O primeiro foi Gênesis, 50 capítulos, o segundo foi Êxodo, 40 capítulos, e agora a gente está no capítulo 5 de Levítico, o terceiro, né? Se alguém pecar, do que trata esse capítulo? Na verdade, ele é a continuação do capítulo anterior, que é a oferta pelo pecado, que a Bíblia às vezes tem isso, tem essa interrupção, né? Mas depois ele finaliza o capítulo falando sobre a oferta pela culpa. A oferta pelo pecado é aquele tipo de transgressão, lembrando que esses primeiros livros da Bíblia, principalmente Levítico ali, são sobre as ordenanças ou as regras, vamos dizer entre aspas, as regras que o povo israelita tinha que seguir no seu culto a Deus. Então, a oferta pelo pecado é aquele pecado não intencional, sem intenção. E aqui depois a oferta pela culpa, que deve ser aquele pecado que você teve a intenção. Se alguém pecar porque, tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se alguém tocar qualquer coisa impura, seja um cadáver de animal selvagem ou de animal do rebanho ou de uma das pequenas criaturas que povoam a terra, ainda que não tenham consciência disso, ele se tornará impuro e será culpado. Se alguém tocar impureza humana, qualquer coisa que o torne impuro sem ter consciência disso, qualquer que o souber, será culpado. Se alguém, parece um tribunal, né? Se alguém pensadamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e que pelo pecado que cometeu trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação, e em favor dele o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado duas rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado. Isso aqui é interessante, quem não tem, porque isso aparece lá no Novo Testamento, né? Vamos repetir isso aqui. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, porque de ovelha deve ser caro, né? Até hoje é caro. Trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas, 2 pombas ou 2 pombinhas ao Senhor. Uma como oferta pelo pecado e outra como holocausto. Ele os trará ao sacerdote, que apresentará a primeira oferta de sacrifício pelo pecado. Ele o destroncará o pescoço da ave, sem arrancar-lhe a cabeça totalmente. A seguir, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado e deixará escorrer o restante do sangue na base do altar. É a oferta pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá outra ave como holocausto de acordo com a oferta prescrita e fará propiciação em favor dele pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas, veja bem, uma pessoa ainda mais pobre. Então, o cara que é rico oferece uma ovelha. Quem é menos rico oferece 2 rolinhas ou 2 pombinhas. E o menos rico ainda. Se, contudo, não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha. Olha só, um jarro da melhor farinha. Então a farinha era barateza, como oferta pelo pecado, mas sobre ela não derramará óleo nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado. Ele a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como porção memorial e queimará essa porção no altar em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, queimar farinha preparada no fogo. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação em favor dele por qualquer desses pecados que tiver cometido, e ele será perdoado. O restante da oferta pertence ao sacerdote, como no caso da oferta de cereal. Olha só que interessante. E, para finalizar o capítulo, agora a oferta pela culpa. O Senhor disse a Moisés: quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, então a oferta pela culpa não tem nada a ver com aquilo que eu falei no início sobre realmente a pessoa ser culpada, né? Pelo jeito não, ó. Vamos repetir aqui. Quando alguém cometer um erro, pecando sem intenção em qualquer coisa consagrada ao Senhor, trará ao Senhor um carneiro do rebanho, um carneiro, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão. O que é esse peso padrão aí? Um ciclo equivalia a 12 gramas. 12 gramas do quê? 12 gramas de prata. Tá. 12 gramas de prata do santuário como oferta pela culpa. Fará restituição pelo que deixou de fazer em relação às coisas consagradas. Acrescentará 1/5 do valor, 12 pratas. 1/5 do valor, 3, 6, 9, 12, 2 gramas mais ou menos, 2 gramas e meia. Ok.
e entregará ao sacerdote. Este fará a propiciação por ele com o carneiro da oferta pela culpa e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Do rebanho ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito e devidamente avaliado como oferta pela culpa. Assim o sacerdote fará a propiciação em favor dele pelo erro que cometeu sem intenção e ele será perdoado. É oferta pela culpa, pois com certeza tornou-se culpado perante o Senhor. Então essa foi a leitura do capítulo 5 do livro de Levítico e tenha um bom dia. Eu fico por aqui, semana que vem eu retomo, voltando ao capítulo 6, que vai tratar sobre o quê? Sobre a habilidade e a regulamentação acerca do local. Enfim, um monte de coisas aqui, tem vários textos menores que compõem ele. Tudo com relação a essa questão cerimonial, né? Litúrgica, para se servir ao Senhor no tempo ali dos hebreus, dos israelitas. Assim que eles saíram do deserto, assim que eles saíram do Egito e foram para o deserto caminhar por 40 anos. Valeu, tenham um bom dia.